aulas aí de matemática, tá? Eu vou passar para vocês depois toda essa apresentação, tá? Vamos ver. Para começo de conversa, apesar da gente já estar conversando há um bom tempo aí, né? Alguém colocou aula vaga e eu não vou considerar. Foi eu que coloquei. Tá bom. Aqui. Pronto. Para começo de conversa. Esse slide, gente, eu comecei o ano passado falando dele com 2 oitavos anos, que agora são nonos, e com todos os nonos anos. Eu não fiz com 2 oitavos. E eu me arrependi, porque infelizmente entrou a pandemia, não deu tempo de fazer, né? Enquanto eu estava na coordenação ano passado. Esse slide aqui, ele mostra tudo o que eu tenho que fazer como aluno, como pessoa, como pai, como mãe, como professor, né? Eu gosto muito dessa escada aqui, que eu chamo de escada do sucesso, né? Eu coloco lá, eu não vou fazer. Então, quando às vezes o professor propõe uma atividade, não vou fazer. Por que você não vai fazer? A partir do momento que você já tem um porquê não fazer a atividade, você já está dizendo não consigo fazer. Quando você já fala, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, você já deu um passo, porque você já se interessou por aquilo, né? Eu quero fazer, mas eu não consigo. Se eu já falar para alguém, eu tinha isso, a mãe vai ter que desligar o microfone aqui. Aí. Se eu já falar assim, como eu faço, eu já estou no 4º degrau, gente. Mas como é que eu faço essa atividade? Né? Aí é o momento de entrar em contato com o professor, de entrar em contato com o colega, né? Como é que eu faço isso? Eu vou tentar fazer. Olha já o pezinho da pessoa, ela mal para naquele degrau ali. Eu vou tentar fazer. Isso, Adegilson. Exatamente, é isso mesmo. Você não pode dizer que não consegue fazer. Exatamente. Eu consigo fazer. Olha só. A maioria, eu vou dizer para vocês que 99,9% das atividades eu consigo fazer sozinho, tá? Pode ser que eu precise de 1% lá de ajuda no começo. O que é para fazer naquela atividade? Porque o restante a gente consegue fazer. Eu vou fazer e sim, eu fiz. Então, aqui é muito, essa escada aqui, eu acho ela assim, bárbara, né? Que eu consigo fazer essa escada toda aqui em 10, 15 minutos da minha vida. Não são dias. Se todo dia eu pegar e fizer atividade, por exemplo, no horário da aula, acabou, eu não vou ter mais problemas, né? A não ser que seja uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas eu consigo fazer em um dia. Eu vou dizer para vocês que o preparo da apostila de vocês, eu sou professora. Não é por isso, não é por eu ser professora, não. Eu estava 3 anos aí afastada da sala de aula, né, na coordenação. Eu fiz em 2 dias cada uma das apostilas. Recortar, colar, atividade, material, que eu vou falar disso agora com vocês. 2 dias de preparo para um mês inteiro de aula, né? Resolvi os exercícios, olhei o tempo que cada um vai levar, porque as aulas são de 1h20, né? De semana. Então, não é difícil. Basta praticar, né? A prática, cada dia, faz a gente melhorar bastante. Olha só agora os combinados que eu coloquei aqui. Esses são os combinados para as aulas de matemática, tá bom? Eu vou estar disponível sempre das 8 às 17 horas.
para o nono ano, na segunda e na terça. Então, eu vou tirar qualquer dúvida de vocês apenas na segunda-feira e na terça. Quarta, quinta e sexta, eu tenho aula com as outras salas, né? Eu tenho aula com as outras salas. Então, eu não vou conseguir atender com vocês com toda calma, com o horário, né? Tendo aula com as outras salas. Então, além do horário da aula, eu vou estar disponível para vocês das 8 da manhã às 5 da tarde na segunda e na terça. Então, esses são os 2 dias que vocês poderão tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Ok? Tudo bem por enquanto? Sim. Ok. O melhor é assistir a aula durante o horário dela, para esclarecer suas dúvidas junto com os colegas. No mês de fevereiro, o meu computador aqui, eu comprei um programa, eu instalei um programa aqui, né, comprado, que grava as aulas do Meet. Só que eu não posso ficar levando o computador todo dia para a escola. Se nós voltarmos presencial, como é que vai ser essa volta presencial? Eu vou estar com 35% da sala lá na escola, né? Então, 1/3 da sala, pega a sala toda de vocês e divide em 3 partes. Essa parte vai lá, eu vou abrir o Meet pelo celular, vou dar aula para vocês e, ao mesmo tempo, para quem estiver lá na escola. Para eu gravar essa aula, eu teria que levar o computador, levar o celular, levar o material, é muito trabalho. Ah, mas então pode fazer live pelo YouTube. Por exemplo, para ter a live pelo YouTube, eu preciso de 1.000 inscritos. Eu preciso de 1.000 inscritos aí. Deixa eu só ver se mais alguém pediu para entrar. Parece que mais alguém está pedindo para entrar aqui na... Não. Vamos voltar aqui para a apresentação. Eu preciso de 1.000 inscritos para eu fazer uma live ao vivo lá no meu, por exemplo, num canal meu, entendeu? Ah, mas pode usar o canal do Dom, que já tem 400 e poucos inscritos, só falta 600 aí. É disso que eu vou falar. Eu teria que ter 600. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho aula, hoje de manhã mesmo, nesse momento, tem o 7º A, que é de manhã, está tendo aula, os 8º e os 9º anos. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a ideia é que vocês assistam às aulas no horário da aula. Eu acredito, Adegilson, a sua pergunta aí, se vai funcionar. Eu acredito que sim, funciona se voltar presencial. Daqui, só um pouquinho. Eu já tiro ele. Tá, ó, não pode chorar. Eu acredito que vai funcionar, Adegilson, sabe por quê? Se todo mundo fizer, né, assim, a aula no horário, eu acredito que funcione, sabe? Porque se a gente fizer tudo junto, é como se você estivesse lá. A única diferença é o espaço, né? Você vai estar na sua casa e algum grupo de alunos na escola. Se todo mundo estudar no mesmo horário, o que vai acontecer? É apenas o espaço físico que está separando a gente, entendeu? Então, não tem como a gente fazer. Filha, eu vou ter que tirar depois, eu não consegui tirar. Tenta você tirar agora que eu tirei as cordas. Aí, vai virando ele que você consegue. Então, eu não tenho... Daqui a pouquinho a mãe tenta tirar ele, então. A mamãe está dando aula aqui agora. Depois a gente tenta tirar ele, tá bom? Vai tentando tirar ele assim. Daqui a pouco eu tiro, então, tá bom? Senão você quer sentar aqui no meu colo para a gente terminar a aula aqui? Aí, o que acontece? Eu acredito que vai dar certo se todo mundo se juntar aí e fizer um esforço, entendeu?
Por exemplo, aqui, ó, tem quantos alunos hoje presentes aí? 23 ou 24 alunos, né? As salas, nós temos aí mais ou menos uns 25 alunos por nono ano. Eu acho que até tem até um pouquinho mais. Eu vou pegar a lista piloto direitinho e vou passar para vocês. O mínimo dentro da escola, o máximo, perdão, permitido por sala é 35%, entendeu? Seria 1/3. Se a sala tiver 30 alunos, no máximo 10 por sala. Então, vai ter 10 carteiras só, bem espaçadas e tudo mais. Não é fácil, não é fácil. A gente está fazendo essa adaptação, entendeu? Agora, no momento que tem 10 na escola, os 20 que estão em casa precisam estar online assistindo a aula, que não vai ser gravada, que vai ficar apenas naquele momento. Eu vou colocar resumos lá, né? Hoje a Luciane colocou uns resumos, eu amei ali o resumo do que ela colocou depois da aula. Quem assistiu a aula, beleza. Quem não assistiu, consegue fazer pelo resumo? Sim. Mas na matemática fica um pouco mais complicado nesse sentido. Então a pessoa precisa, né, focar ali, dar os pulos dela, acordar mais cedo, entrar. Quem não tem acesso à internet precisa estudar um pouco mais, pegar mais o livro, pesquisar mais, né? Aproveitar bastante o dia que for o dia de rodízio dele na escola. Então, todo mundo tem que dar os seus pulos, certo? Vamos lá, pessoal. Sem colocar coisas agora no chat. As aulas serão pelo Google Meet. Eu coloquei aqui, né, para vocês, que as aulas todas serão lá pelo Google Meet. Então, a maioria delas, já para esclarecer as dúvidas de vocês, né? Além da apostila, todo mês vai ter uma lista de exercícios. Por quê? Porque a apostila eu vou fazer com vocês. Vocês vão resolver os exercícios comigo, como se fosse uma lista de atividades do livro didático. Então, todos os exercícios da apostila eu vou resolver com vocês. Então, o aluno que entregar uma apostila em branco, ele já está dizendo que ele não assistiu a aula, que ele não participou, né? Não conseguiu fazer porque não estava ali presente, né? Não buscou uma ajuda, não pesquisou, não perguntou para o professor das 8 da manhã às 5 da tarde. Tudo ali já é um diagnóstico. E aí, no final da apostila, é que vem uma lista de exercícios para entregar. E, ao mesmo tempo, eu vou explicar uma por uma. Quem participou do grupo de estudo ano passado, eu explicava as atividades da UBMEP, aí na outra semana eu fazia a correção. Mas só a explicação praticamente já contava ali a resposta, né? Então, o básico da matemática eu sempre vou falar antes de vocês entregarem aí. E toda a apostila será feita, né, ao vivo aí pelo Google Meet. Então, todas as atividades, né? Esse mês de fevereiro que eu estou em casa, estou gravando as aulas. Posso gravar a resolução da semana que vem para vocês e colocar no grupo, não tem problema. Mas já é uma forma para vocês aí irem se organizando em relação à internet, em relação mas eu não tenho condições de acessar, de pagar um pacote. Eu vou precisar me empenhar por um outro lado. Assim como vocês, nós, professores, também fizemos investimentos, né? Eu comprei lousa, comprei giz, preguei aqui na minha parede, comprei um programa para gravar as aulas, para deixar as aulas mais enriquecedoras, fiz alguns cursos online pagos, né? Fiz muita coisa gratuita também, que tinha muita coisa na internet, mas paguei alguns cursos também. Então, eu também fiz um investimento para chegar em vocês, para atingir vocês também de forma positiva. Todo mundo teve que dar os seus pulos nessa pandemia. Concordam comigo? Todo mundo teve que dar os seus pulos, né? Continuando aí. Esclareça somente as suas dúvidas. Não faça perguntas pelos seus colegas. O ano passado eu tive um aluno que entregava tudo.
Entregava no dia, era o primeiro da fila lá na escola, se tinha fila na escola na hora da entrega da apostila, ele era o primeiro a chegar lá, entregar a apostila. Mas aí ele ficava assim, no particular para mim. Dona, quem não tem acesso à internet, como é que faz? Eu falei, mas qual que é o seu problema, fulano? Não, não é o meu problema, é o problema de outra pessoa. Eu falei, mas então fala para outra pessoa vir falar comigo e ir lá na escola. Mas, dona, quem não entrega a apostila? Não é justo ficar de ano. Eu falei, qual que é o seu problema, fulano? Não, não sou eu, professor, eu entrego tudo, eu faço tudo. Eu tinha notas altíssimas, PS em tudo, o ano passado. Eu falei, mas cuidava da vida dos outros, né? Então, isso atrapalha muito, porque aí o meu foco era nele. Eu falei, nossa, é o fulano que está com dificuldade na matemática, né? Vou gravar um vídeo à parte, fora... Aí, ó, caiu o seu rostinho. Vou gravar um vídeo à parte, fora, né, a atividade dele aqui. E agora? Né? Mas, no fim, não era ele. Era outra pessoa, que eu nem sei se tinha mesmo essa outra pessoa ou não. Então, focar no seu problema. É você. Você vai pensar em você. Nossa, mas parece ser egoísmo. Eu já vou consertar. Agora você brinca com o rostinho. Focar no seu problema, não focar no problema dos outros, entendeu? Não é egoísmo pensar em você, porque cada um precisa aprender a pensar em si, né? Cada um precisa aprender a pensar no seu problema. Eu tenho que cuidar da Valentina, eu tenho que pensar no meu problema aqui. Eu não posso abranger e pensar no problema de todos, mas se alguém chegar para mim pedindo ajuda, naquilo que eu puder ajudar, eu ajudo. É assim que eu tenho que pensar, né, na minha vida aí a partir de agora. Então, olha, essa atitude de fazer perguntas desnecessárias prejudica ainda mais o seu amigo, prejudica ainda mais o seu colega, né? Tomar bastante cuidado com isso. Não passe respostas para os seus colegas. Mais uma vez, essa atitude prejudica mais do que ajuda. Então, nós tivemos casos no 8º ano A, que hoje é o 9º ano A, um grupo de alunos que passavam respostas, um para os outros, né? Eu tenho aqui os nomes, as pessoas estão aí no 9º ano A, mas passavam, às vezes, respostas erradas, incompletas, com erros de língua portuguesa. Isso só prejudicou os outros 5. Esse um que passou as respostas acabou prejudicando o colega. Ele achou que estava tentando ajudar, ele prejudicou. Ele passou a prejudicar. O colega não pesquisou, aprendeu errado, não aprendeu com o professor, né? E a própria pessoa também, quando ela passa para os outros, ela está afirmando aquilo ali. É igual o professor. Por isso que o professor tem muita prática. Quando eu dou aula numa sala, né, lá no presencial, quando a gente ia lá para a escola ao vivo, quando eu dava uma aula de fração para o 6º ano A, batia o sinal, eu trocava de sala, ia para o 6º ano B, o que acontecia? E eu dava a mesma aula de novo, eu aprendia 2 vezes. Então, eu, como professora, eu aprendo cada vez que eu dou uma aula. Então, quando você passa uma mensagem errada para alguém, você está aprendendo errado mais de uma vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não é uma forma de ajudar. Olha aqui um item que eu coloquei como sugestão. Não passe respostas para os seus colegas. Mais uma vez, essa atitude prejudica mais do que ajuda. Seja um monitor. Eu tenho alguns alunos, que foram alunos do Dom Silvio, que hoje são médicos. Eu tenho uma aluna médica, ela está lá em Curitiba, ela é minha amiga no Facebook, e esses dias ela postou que ela foi vacinada, porque ela trabalha na linha de frente, ela atende todos os casos de Covid, lá em Curitiba, né, que chegam lá no hospital, e aí ela foi vacinada. Aí ela colocou, conversei um pouquinho com ela, né, a gente relembrou, e aí ela falou assim, eu tenho saudades, professora, do tempo que eu era monitora
nas suas aulas de matemática. O monitoramento, ele funciona muito, gente. Ele funciona muito. Ela falava assim, que como ela era muito boa aluna, e sabia tudo, todo mundo ia em cima dela, viu? Passe para mim a resposta, viu? Passe para mim, por favor. Aí ela falava assim, olha, é o seguinte, eu não sei passar a resposta, eu só sei ensinar. Pode ser? Senta aqui. E aí ela acabava fazendo ali a atividade junto com o colega. Então, isso é muito importante. E eu vou falar disso, a gente não sabe ainda como vai ser no próximo mês, se vai ser à distância, se vai ser presencial, mas eu quero montar os grupos de monitoramento. Eu quero os monitores aí em matemática, como eu sempre trabalhei nos anos aí, quando a gente ia para a escola. E é possível fazer monitoramento à distância? É possível fazer monitoramento à distância. Tem sim como fazer isso. Aí a ideia, né, eu não vou adiantar muito, mas quem eu escolher aí para ser monitor, ele é dispensado de uma atividade avaliatória, ele não precisa fazer uma atividade, ele já fecha com PS nessa atividade, porque ele vai ajudar os colegas, ele está aprendendo mais de uma vez. Então, esse aluno ele já tem muito mais conhecimento, né? Então, o monitor é uma ideia muito legal, ser monitor em matemática. Não utilizar o chat do Google Meet para brincadeiras, a não ser que o momento seja para isso, tá? Então, a gente tem momentos que a gente vai brincar, mas tem momentos que a gente vai precisar focar mesmo, utilizar o chat só para esclarecer dúvidas. Respeite todos os colegas, cada um tem o seu próprio ritmo. Às vezes eu estou finalizando um exercício e tem 40 alunos aí online. 39 fizeram, um ainda não fez. A gente vai respeitar. A gente tem que esperar o ritmo de todo mundo. Nem todo mundo caminha no mesmo ritmo. E esse respeito, né, é uma coisa que apareceu muito nas metas, e essa calma, essa disposição, né, esse fazer o outro feliz, é esperar esse colega também chegar no mesmo patamar que a gente. Então, respeitar o colega, respeitar. Eu tenho colegas professores que são mais rápidos do que eu para algumas coisas, tem colegas que são um pouco mais calmos, e isso é extremamente normal. Certo, pessoal? Então, esse respeito, ele precisa acontecer ali, né? Material de matemática. Tudo que está em verde, vocês vão ganhar colorido. Esse material vocês não vão me devolver, tá? Então, aqui é um roteiro de estudo, é um resumo de todo o conteúdo de vocês, né? Roteiro de estudo aí com o conteúdo, jogos coloridos e impressos. Eu já estou imprimindo para vocês alguns jogos que vai na apostila do mês de março, entendeu? A gente não vai fazer agora é a lista de exercícios. Pequenos textos com a história da matemática, tudo isso, os pequenos textos, né? Eles vão ser colados no caderno, tá bom? Então, é muito importante vocês terem um caderno de matemática, tá? Então, vai colocando as pautas, vai colocando os textos, tudo que for, eu sempre vou avisar, eu vou pegar, eu vou erguer, vou mostrar para vocês, vou falar, olha, esse aqui, pessoal, espera um pouquinho, filha, é para colar, esse daqui vocês vão me devolver. Então, eu sempre vou falar, vocês vão receber o kit, né? Quem estava no grupo de matemática o ano passado da OBMEP, sabia, né? Ia um saquinho cheio de coisas, né? Cheio de jogos, atividades. Eu dei um dicionário para cada um dos alunos. Quero fazer isso esse ano também com vocês, né? Um dicionário de matemática. Então, é um material que vocês vão utilizar ali em todas as aulas. Então, pequenos textos com a história da matemática, mapas, desafios. Aí, Adegilson, os desafios aí, ó. Chegou aí, né? Vocês vão receber também. Tudo isso vai ser colado no caderno, vocês vão fazer ali,
né, no caderno, ok? Aí que está em preto, pessoal, a apostila, exercícios mais atividade avaliatória. A apostila e os exercícios, né, lá na apostila, vocês vão entregar para mim, vão devolver para mim, tá? Então, sempre no retorno, se a gente não voltar e fizer o sistema de rodízio de apostilas, como foi o ano passado, o que está em preto é o que vocês vão me devolver, para eu corrigir e dar nota. É a apostila com os exercícios que a gente vai fazer ao vivo e a atividade avaliatória, certo? Tudo bem? E em vermelho, eu coloquei o que vocês têm que ter em casa, tá? Criar um espaço ali para estudar. Isso aqui é muito importante, tá? Ter um caderno, caneta, lápis, borracha, régua, esquadro. Ah, professora, não tem condições de comprar régua, esquadro. Manda para mim uma mensagem inbox que a gente coloca junto no kit de vocês. Não tem problema nenhum. O importante é vocês não ficarem sem esse material. Ainda mais agora, o ano passado, com os últimos dias de aula que os alunos iam para a escola, eu me lembro da diretora sempre falar, os alunos levam o material para casa. Então, o lápis utilizado na escola, a borracha, a caneta, tudo tem que ser individual. Então, a régua, o esquadro, compasso, transferidor, aquilo que eu não tiver condições de comprar, a escola fornece e vai ficar com você o ano todo, certo? Porque não pode trocar esse material. Mesmo que você esteja com ele lá na escola, lá fazendo atividades, é seu material, tá? Lápis de cor, cola, canetinha, giz de cera, caneta marca-texto, a gente vai usar tudo isso nas aulas de matemática. A parte colorida, eu já vou mandar tudo grifado para vocês, que é o que vocês ficarão lá, né, terão em mãos para estudo, que não vai devolver para mim. E a garrafinha de água, né? Olha, eu tenho água aqui, a Valentina tem a garrafa dela de água. Água hidrata, precisa tomar água durante a aula, certo? Tudo bem? Parece uma bobeira, uma bobagem, mas não é. Principalmente para o professor que fala bastante, certo? Conteúdos para o 9º ano. Tá tudo aí, ó. Tudo que está nessa única imagem é o que vocês vão aprender nesse ano. A maioria das atividades que estão aí, a maioria dos conteúdos que estão aí, vocês já viram no 6º, no 7º e no 8º. Muita coisa é revisão mais aprofundamento, tá? Então, tem aí 9 itens. Eu quero trabalhar um item desse por mês com vocês. Apostila mais lista de exercícios. Então, vai ser bem tranquilo aí, certo? Em casa, separe um espaço para estudar, desliga a TV, o rádio, né? Fica apenas com o celular em mãos, ou o computador, a apostila e os materiais enviados. Agora a gente não vai mandar o livro didático, mas eu vou usar o livro didático com vocês. Para vocês, terá livro didático para cada um esse ano, né? Como o ano passado os nonos não tinham livro didático. Então, era muito mais difícil. O livro didático, ele tem roteiros, ele tem muita conversa ali, são páginas, né? Além dele ser colorido, além dos mapas estarem numa escala bacana, é importante vocês terem o livro didático, coisa que o ano passado o nono passou um perrengue. Os nonos do ano passado não tinham, eram muitos alunos e poucos livros. Esse ano tem livro didático como tinha o ano passado para vocês, certo? Guarde todos os materiais, cuide do seu espaço. Quanto mais organizado for esse espaço, melhor para você. Então, sempre tenha o seu cantinho para estudar, né? Coloque lá uma mesinha simples que seja. Eu não quero, não existe aprendizagem no espaço poluído. Então, se tiver muita coisa em cima da mesa,
Se tiver barulhos exagerados em volta, a gente não aprende, a gente não consegue, né, se organizar. Certo? Tudo bem? Desliga a TV, o rádio, fica apenas com o celular em mãos, apostila e materiais, né? Caneta, lápis, borracha, os roteiros de estudo. Guarde todos os materiais, cuide do seu espaço. Isso aqui, o ano passado, nós recebemos apostilas extremamente sujas, cheirando mal. Nós tivemos que trocar, porque tudo isso foi arquivado e mandado para a Secretaria da Educação. Falei, gente, a gente não pode mandar uma apostila dessa. E a gente precisou fazer o aluno trocar. Então, a gente já viu o descaso, né, com o estudo. Você tem que se importar com você, com as suas coisas. Você mostra, através de uma apostila, através de uma atividade, quando você devolve para a escola, você mostra como é você, como é a sua organização, como é o seu espaço ali. Então, tomar bastante cuidado com esse material. Já pensou eu mandar uma apostila para vocês aqui? Eu estou imprimindo em casa a parte colorida dos jogos. Tudo amassado, borrado, cheirando mal. Não vai ser esquisito? Não vai dar uma impressão? Ai, que professora esquisita é essa que mandou essa atividade desse jeito? A mesma coisa a gente pensa quando recebe o material de vocês, né? Você vai abrir o saquinho lá, por exemplo, né? Nossa, fulano trouxe, olha a atividade, olha o capricho, né, desse aluno. Aí você pega outro, nossa, ele cortou, rasgou a folha, não cortou a barbela aqui da folha de caderno, que não tem problema nenhum usar a folha de caderno. Mas o capricho de cortar, o capricho na hora de entregar, né, a atividade. E aqui eu coloquei que é comprovado, só um minutinho, deixa eu pôr a Valentina aqui no meu copo, que é comprovado a importância de assistir às aulas durante o horário correto, gente. Esclarecimento de dúvidas no momento da aula. Por mais que eu coloque a gravação, será que eu consegui atingir, esclarecer a sua dúvida? Maior interação, é como se estivéssemos juntos. A única coisa que nos separa é a tela do computador ou do celular. É a mesma coisa. Por isso que eu falo que o retorno rodiziado, ele só vai funcionar se todo mundo assistir a aula ao mesmo tempo. Então, quem estiver em casa e quem estiver na escola vai ter a mesma aula. Então, precisa os dois estar sintonizados, né? No mesmo canal lá, ou do YouTube, ou sintonizados ali pelo Meet, para esclarecer as dúvidas na hora. Eu fiz um curso ano passado, eu paguei por um curso, que as aulas eram ao vivo, pelo Zoom. E eu teve um dia que eu sempre me organizei para assistir o curso ao vivo, né? A gente paga para assistir ao vivo. E eu sempre me organizei no horário, era 8 horas da noite. Então eu tinha que dar janta para a Valentina, dar banho nela antes. 8 horas tinha que estar pronta ali para assistir. E se eu tivesse alguma pergunta para fazer, era aquele momento para fazer ali. As aulas ficavam gravadas depois, eu podia assistir depois. Então, muita gente não assistia ao vivo, assistia depois. Mas eu falei, para fazer esclarecer as dúvidas na hora, tem que ser na hora para assistir. Teve um dia que eu não consegui me organizar. Falei, eu assisto amanhã, né, a aula. E o dia que eu não consegui assistir, o professor fez um baita de um exercício com todo mundo que estava ao vivo. E depois ele falou, agora eu vou abrir para dúvidas aqui. Todo mundo fez tudo quanto é pergunta, menos a pergunta que eu queria fazer. Se aquele exercício eu podia fazer com os alunos, por exemplo, que eu achei bacana, né? Do meu... Eu fiquei sem a minha dúvida esclarecida. Eu assisti a gravação, fiquei babando pela atividade, todo mundo aproveitou ao vivo ali, tirou as dúvidas e eu não. Aí mandei um e-mail depois, pedindo desculpas e fazendo a pergunta, né? E ele me respondeu uns 4, 5 dias depois, porque é muita gente, né, para responder, que depois eu podia fazer. Mas se eu tivesse ao vivo, olha só o que ele me falou. Ele teria feito até um outro jeito, diferente do exercício, para eu poder fazer com os alunos depois. Para mim foi assim a gota d'água. Então,
quanto mais ao vivo eu puder assistir e participar, melhor. Para mim, esse dia foi, né, assim, crucial. O dia rende muito mais. Por exemplo, se você assistir a aula hoje, pessoal, tem gente falando que ia até 10h20. Não, vai até 10h40, tá bom? A aula vai até 10h40. Acabou o exercício, acabou a sua atividade de hoje, você já fica livre, pelo menos das aulas de matemática. Você assistindo ao vivo, você já fica livre. O dia rende muito mais. Assim que a aula termina, você pode, se quiser, refazer a atividade, se você quiser. Né? Se você tem alguma dúvida, você pode refazer a atividade, o exercício. Mas não vai precisar fazer, né? Porque você já vai ter tirado a sua dúvida ali na aula, né? Na maioria das vezes. Enfim, você vai ficar livre. Por isso que é importante assistir no horário. Certo? E a mensagem final que eu tenho para vocês aí, depois eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar, é a escada aqui do sucesso, né? Eu tenho lá um sonho, eu tenho um plano, eu tenho uma ação, eu tenho que fazer alguma coisa para que esse meu plano dê certo, né? Não adianta eu ficar apenas no sonho. Quando vocês colocaram as metas para mim, né? Aí no grupo ou em particular, é um sonho. Vocês colocaram no papel um sonho. Agora, tem que subir o próximo degrau. Qual que vai ser o meu plano para atingir as minhas metas? Eu quero emagrecer, que é o meu caso. Qual que é o meu plano para emagrecer? Fazer exercícios, reduzir a comida, reduzir os doces, as massas, né? Eu coloquei que eu gosto de estrogonofe, eu gosto de feijoada. Então, eu tenho que reduzir esses tipos de alimentos. Esse é o meu plano. Ação. Eu coloquei no papel que eu tenho que reduzir. Aí, qual vai ser a minha ação? Colocar, de fato, isso. Comer menos, comer mais frutas, né? Fazer exercícios. Aí eu tenho que começar a me mexer. Os desafios. Nossa, que fome, que vontade de comer tal coisa. É um desafio. Mas aí eu tenho que encarar esses desafios, né? E reduzir. Continuar firme ali, buscar outras estratégias, né? E aí eu chego no sucesso. Emagreci 1 quilo, emagreci 2 quilos. Então, isso tudo, eu volto a falar, é a escada do sucesso. Eu não falo isso apenas para as metas, eu falo isso, né, para as minhas metas, eu falo para as metas de vocês, né? O estudo, ele entra aqui. Vocês colocaram no papel para mim ontem, sonho, né? Estudar mais. O que eu tenho que fazer para chegar lá, né? A internet é um desafio? Sim. Levantar cedo é um desafio? Sim. Mas eu consigo. Eu posso, né? E aí, eu finalizo aqui a apresentação dizendo o seguinte para vocês. Você pode, sempre pôde. Só ainda não fez porque não acreditou o suficiente. Escolha vencer. Certo? Ok? Vou fechar aqui. Vou voltar aqui para o Meet.